Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente já tá na nossa penúltima aula, né? E como eu havia explicado pra vocês, hoje é mais uma quinta-feira, né? Então a nossa aula, ela vai ser de mais uma hora também. Como eu disse pra vocês, o nosso curso tá dividido em 2 semanas, né? 5 aulas. E em cada semana a gente ia ter uma aula com duração de 1 hora e que será dividida, né, em 2 partes, por conta que eu já expliquei pra vocês, né, o meu celular ele não tem tanta memória, então eu tenho que gravar um e já postar, entendeu? Aí por isso que eu divido em 2 partes, tá bom? Então, hoje, a nossa aula, né, a nossa aula do curso é sobre o ensino de geografia, história e ciências, né, no ensino fundamental, tá bom? Então, eu tenho 2 livros aqui, né, sobre história e geografia, né, metodologia de história e de geografia, que é da Uninter. Então, se vocês quiserem depois, né, eu acho que vocês devem ter também. Tô vendo se tem outro, mas acho que não. Então, são esses 2, né, então se vocês puderem ver depois, tá? Com mais calma. Eu vou ver aqui também umas partes que eu mais gosto pra falar pra vocês, tá? Então, deixa eu só marcar aqui a página. Então, eu vou falar hoje, né, sobre o ensino da história, da geografia e de ciências no ensino fundamental, né? Porque, como eu disse pra vocês, o ensino fundamental, que é o nosso foco aqui, né? Deixa eu arrumar a luz aqui. Então, o ensino fundamental, que é o nosso foco. Por quê? Porque é o estágio que eu tô fazendo, né? Então, vou falar pra vocês sobre a história e a geografia, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu arrumar o slide aqui. Então, eu vou falar, né, sobre a metodologia, né, do ensino de história e de geografia. Né? Então, né, a história e a geografia, ela faz parte, né, do ensino das ciências humanas. E tá aí, né, também numa das áreas do conhecimento, né, dentro da BNCC, deve ser trabalhada aí do ensino fundamental. Então, a história e a geografia, né, ela faz parte, né, tá dentro das ciências humanas. E como eu já falei da BNCC para vocês, né, é importante a gente falar também, né, sobre esse tema, dessas disciplinas, né, desses conteúdos, ainda mais no ensino fundamental, né. Nossa, é muito importante, né, essas disciplinas para quem tá no ensino fundamental, né. Então, eu vou falar aqui para vocês, né, então, as ciências humanas, né, ela é uma área do conhecimento humano e tem como objeto de estudo o homem, né, e suas relações. Então, a história e a geografia, né, tá dentro das ciências humanas e as ciências humanas, né, é uma área do conhecimento humano. Então, a história trata, né, do que a gente já passou esses dias, né, até hoje. E é importante, né, a gente ter a história. Eu vou falar pra vocês, né, o que é a história de acordo com o livro aqui da Uninter, tá bom? Então, deixa eu ver se eu marquei aqui. Mas então, né, o que é a história? Cadê? Então, tem várias citações aqui, né? Para que serve a história, né? O que é a história? Então, aqui, nesse livro, tem vários autores, aqui eu marquei aqui, vários autores, né, que citam, né, o que é a história. Eu vou falar pra vocês, tá? Então, aqui, primeiro, tá falando aqui, ó, que o maior objetivo da história é propiciar ao aluno, né, uma melhor compreensão da sociedade. Por isso existe a história. Para que nós também, tanto nós quanto os alunos, para que a gente possa compreender, né, melhor
a sociedade, né? Como que a gente chegou aqui até hoje, né? O que que aconteceu? Por que que estamos assim hoje, né? Enfim, porque essa compreensão da sociedade, né, é muito importante. Por quê? Porque somos seres sociais e culturais, né? Até a gente vê bastante definição de que a gente tem que entender também que o aluno ele é um ser historicamente que ele tem um conhecimento socialmente construído, né? Historicamente construído. Então, quando o aluno chega na escola, ele também tem sua história, né? Também tem seus conhecimentos adquiridos desde quando ele nasceu. E a gente tem que levar em consideração isso, né? Então, eu vou falar aqui, né? As reflexões, né? O que alguns autores falam sobre a história, né? Que eu mostrei pra vocês, tá no livro. E se vocês quiserem ver depois, então eu vou falar aqui, ó. Entre outras atividades do espírito, a mais útil de todas é a história. Quem falou foi Salustio. Agora outra. A história é a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mestra da vida, né? A anunciadora da antiguidade. Ignorar o que aconteceu antes de termos nascido equivale a ser sempre criança. Quem falou isso foi Cícero, do Orador, né? Outra citação é Dom Quixote, a história é êmula do tempo, depósito de ações, testemunha do passado e aviso do presente, advertência do porvir. Olha só que legal. O próximo que tá falando aqui é sobre Molière, né? Sim, eu prefiro a glória que me perdoe, viver 2 dias no mundo a 1000 anos na história. Agora outra, Marquês de Maricá. Ninguém mente tanto quanto a história. Olha pra vocês verem, né? Tanta gente, citações diferentes, né? Pontos de vista diferentes. Agora outro. A utilidade da história está em dar valor à hora presente e à sua tarefa. Outra. A história não é uma ciência, ela é uma arte. Nela só se logra êxito pela imaginação. Quem citou isso foi Anatole France. Né? A história é um pesadelo do qual estamos tentando acordar. Joyce, citado por Luiz Fernando Veríssimo. A história ensina-nos que a história não nos ensina nada. Esse é Chá, o Manual do Revolucionário. A história justifica o que se quer justificar. Ela não nos ensina nada a rigor, pois contém tudo e dá exemplos de tudo. Paul Valéry. Dizem que a história é mestra da vida, mas está precisando agora de um curso de aperfeiçoamento. Mário da Silva Brito. A história do Brasil não é a mesma do Paraguai. Milor Fernandes. Então, né, esses são pontos de vista de alguns autores, né, alguns pensadores, enfim, sobre a história. O que que é a história, né? Então aqui o livro também tá falando assim, que a história, ela tem muitos significados, né? O que acaba gerando confusão, que foi que a gente viu vários conceitos, né? Vários pontos de vista. Então, a gente pode entender a história, né? Como sendo o conjunto de fatos que ocorreram no passado, como a análise desses fatos pelos profissionais da área, né? Os historiadores, ou mesmo como uma disciplina do currículo escolar, ao lado da matemática, geografia, da educação física e etc. Então, né, é por isso que a história ela tem muitos significados, né? Então, o que ela pode ser? Ela pode ser um conjunto de fatos que ocorreram no passado, ou ela pode ser a análise desses fatos, né, que ocorreram, então é a análise pelos profissionais da área, ou seja, os historiadores, ou ela pode ser vista como uma disciplina do currículo escolar, como por exemplo a matemática, a geografia, enfim. Em segundo lugar, né, a história, assim como qualquer manifestação artística ou intelectual, ela pode ser apreciada ou não, dependendo das inclinações pessoais de cada um. Algumas pessoas gostam mais de história e outras preferem literatura. Há também, né, pessoas que gostam mais de ciências e assim por diante. Então, embora devamos dar o máximo de nós mesmos em tudo o que estudamos, é natural que gostemos mais de uma disciplina do que de outra. Por fim, né, nós temos de considerar que a história é muitas vezes mal compreendida.
Então, né, aqui tá uma consideração da história, né? A história, então, ela tem muitos significados, né? Então, por isso, muitas vezes, ela é mal compreendida. Mas do que eu vou falar de história pra vocês hoje é o último significado que eu falei pra vocês, que é vista como uma disciplina. Então, na história aqui de hoje, eu vou pegar como definição ela vista como um componente, né, do currículo. Então, a gente vai falar aqui sobre isso. E a gente vai falar, né, sobre história e geografia. Então, primeiro eu vou falar pra vocês sobre a história, né? Então, o que não é ensinar história, né? É a apresentação de sequência linear de datas e acontecimentos. Quais são os elementos do ensino de história em sala de aula? Bom, é a possibilidade do aluno identificar as relações sociais do seu grupo, região ou país, assim como as manifestações históricas estabelecidas nos tempos e espaços. E foi como eu disse, né? A história, ela também é entendida, né, como um conjunto de fatos que ocorreram no passado, né? Então, dentro da sala de aula, a gente traz essa possibilidade do aluno identificar as relações sociais do seu grupo, região ou país, e também fazer com que ele identifique as manifestações históricas estabelecidas nos tempos e espaços. Então, tem essa possibilidade de a gente trazer para o aluno, né, esse conjunto de fatos, né, que ocorreram no passado, ou seja, as manifestações históricas, né, estabelecidas nos tempos e espaços. Então, a gente deve trazer isso também para os alunos em sala de aula. Outro ponto é permitir localizar e situar acontecimentos históricos em muitos diferentes tempos. Então, a gente tem que trazer para a sala de aula, né, para o aluno, permitir que ele localize, né, e situalize acontecimentos históricos que ocorreram em diferentes tempos. E outro ponto, né, é o desejo de levar o aluno a perceber a história, né, nos assuntos de outras disciplinas, construindo um conhecimento relacional. Né? Então, a gente traz também para a sala de aula, né, como que o aluno, a gente deve fazer com que o aluno ele perceba, né, a história nos assuntos de outras disciplinas, como geografia, né, como a arte, enfim. E assim ele construir um conhecimento relacional, né, relacionando todas as disciplinas. Então, o aluno, ele conhecendo a história de seu modo de vida, né, faz com que ele perceba e respeita o modo de vida de diferentes grupos em diversos espaços e tempos. Né? Até, deixa eu só pegar uma anotação aqui, né? Na LDB, nós temos, né, falando sobre o currículo, dentro do currículo na LDB, né, a gente tem no artigo 26, no parágrafo 4, que o ensino de história ele deve falar sobre as contribuições de diferentes culturas, né, e etnias, especialmente a brasileira, e principalmente, né, e especialmente sobre as diferentes culturas e etnias, e especialmente as indígenas, as africanas e as europeias, que foram, né, as que ajudaram aí, né, a nos tornar, né, a compor a cultura brasileira, né, que nos ajudaram a ser o que somos hoje. Então, o artigo 26, no parágrafo 4, estabelece que o ensino, né, de história é obrigatório, claro, e deve falar sobre as contribuições de diferentes culturas e etnias. E deve ser falado especialmente sobre a cultura indígena, africana e europeia. E no artigo 26A da LDB, e que no ensino fundamental e no ensino médio, tanto os públicos quanto privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Então, eles frisam bem isso aí, né? Que deve ser falado, é obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio, nós falarmos sobre o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. E no parágrafo 1, né, do artigo 26A, tá falando que incluirá diversos aspectos da história e cultura
que caracterizam a formação da população brasileira e a luta dos negros e índios no Brasil, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política. E esses conteúdos, no parágrafo 2, está falando que esses conteúdos eles serão ministrados em todo o currículo escolar, especialmente nas áreas de educação artísticas e de literatura e histórias brasileiras. Então, o ensino de história ele é obrigatório, tá? Mas no ensino fundamental e no ensino médio, nós temos que falar sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena, tá bom? Então, com isso, né, com o estudo da história, faz com que os alunos eles percebam o seu modo de vida, né, e perceba e respeite, né, um modo de vida de diferentes grupos em diversos espaços e tempos, e eles possam compreender como que foi a formação, né, da população brasileira, como que foi a luta dos negros e dos povos indígenas para a construção da nossa, né, da nossa cultura, da nossa população. E também questionar sobre a constituição e origem de sua própria realidade, identificando os problemas de seu grupo social e assim procurem soluções a partir do conhecimento de outras formas de organização político-institucionais. E também que eles dominem procedimentos da pesquisa escolar e de produções de textos históricos, aprendendo a observar criteriosamente e colher informações de diversas fontes. A valorização do patrimônio sociocultural e respeitando a diversidade social, sempre considerando critérios éticos. A intenção de que os alunos percebam e apliquem o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos como condição de fortalecimento da liberdade de opinião e plena democracia, respeitando as diferenças e lutas contra as desigualdades. E por que a gente deve ensinar história, né? Bom, o bom ensino de história não é apenas situar acontecimentos históricos e localizá-los na multiplicidade de tempos, né? Não é só isso. A história, ela deve compreender que as histórias pessoais são partes integrantes de histórias coletivas e que conhecer os modos de vida diferentes nos diversos tempos e espaço, né, reconhecer semelhanças e diferenças é a melhor maneira de respeitá-los. E o ensino de história ele deve levar a um questionamento da realidade, identificando os seus problemas e descobrindo novas formas políticos e institucionais que possam ajudar a resolvê-los. O ensino de história ele auxilia na valorização do patrimônio sociocultural e o direito de cidadania, né, como condição de fortalecimento da liberdade de expressão e da democracia. E como aprender a história, né? Aprender história é construir a possibilidade de transformar-se. A aprendizagem histórica é um processo que começa com o confronto entre a realidade que sabemos e algo novo que descobrimos, ou mesmo uma nova maneira de se encarar a realidade, passando a um conceito novo, consciente e crítico. Desculpa. Bom, o saber histórico, ele é construído a partir, né, da possibilidade de fundamentar alternativas para que o aluno se valorize como sujeito ativo em sua aprendizagem sobre as realidades no tempo e no espaço, e percebendo-se como construtor de um conhecimento que não está fragmentado, ou seja, não está dividido, né, mas que faz parte de um conhecimento oriundo da coletividade. Então, o professor de história, ele deve levar aos alunos novas informações históricas que os ajudará a aplicá-los em sua vida ou na maneira de olhar a realidade, né? Porque este é um dos elementos de transformação do aluno no mundo. E também, né, o professor de história ele deve mostrar em cada aula que a sua disciplina é campo de pesquisa e produção de saber em permanente debate, né? E que muito do que mostra e sugere está longe de apontar um consenso universal. E toda aula de história ela deve representar uma ferramenta que ajude o aluno em sua aprendizagem. E é importante que os alunos leiam, pensem, falem, exponham ideias e aprendam a debater, né, sobre o conteúdo. Outra característica deste aluno de história
deve, né, ajudar o aluno a construir a competência de se expressar com o seu vocabulário próprio, as ideias expostas pelo professor, caracterizando a apreensão dos conteúdos trabalhados e a construção de domínio intelectuais dos alunos. O relato mecânico de personagens e datas, a exposição de históricos frios e distantes raramente educam, né? Então, essa maneira de fazer com que eles decorem datas, né? Esse relato mecânico dos personagens marcantes aí da história, né? A exposição de históricos frios, né? E distantes, eles raramente educam, né? Por quê? Porque são apenas informações que não transformam em conhecimento, habilidades e atitudes. Então, o saber histórico, ele é analisado e contextualizado pelo professor, né? Capacitando o aluno a entender e transferi-la, quando possível, né, à sua realidade cotidiana. Então, gente, o ensino de história, ele é um processo de que deve ser organizado primeiramente pelo professor, para que possa construir na relação com seus alunos. Então, o saber histórico não é apenas uma transferência simples de dados, acontecimentos e fatos no tempo e espaço, mas também a possibilidade de apropriação de sua história pessoal e coletiva da realidade. Tá? Então, o professor ele deve motivar o debate. A leitura é para a construção de um novo espaço de realidade, onde o aluno pode se organizar e buscar novos espaços democráticos da cidadania. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o ensino de história. Ai, peraí, é sempre... Ai. E também eu quero ler um texto para vocês que tá aqui no livro de metodologia de história, tá? Que eu achei interessante. Ai, gente, peraí. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Peraí. Então, gente, eu quero ler aqui pra vocês um texto sobre a história como arte. Olha, tá na página 62, tá? Do livro de história da Uninter, tá bom? Então, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Então, a história como arte. Não há como negar, em nossos dias, uma reviravolta ocorrida em praticamente todos os campos do saber. Sob designações diversas, pós-modernidade, neomodernidade, pós-estruturalismo, desconstrucionismo, crise dos grandes modelos explicativos e etc. O que se impõe com evidência é o fato de que existe uma ruptura facilmente identificável entre um discurso que utiliza metáforas de verticalidade e outro que envia tais metáforas para um limbo conceitual. Para os teóricos da modernidade, o visível não passa de aparência. Subjacente a tudo o que vemos, existe um nível mais profundo, essencial, e é somente a partir dele que podemos verdadeiramente entender nossos objetos de estudo. Para o marxismo, por exemplo, as instituições, a superestrutura que constitui o campo do visível se explica somente a partir da estrutura, a essência, uma instância invisível, mas primordial. Do mesmo modo, para a psicanálise, o comportamento humano, que constitui o campo do visível, se explica por mecanismos psicológicos complexos, inconscientes e, portanto, invisíveis. Tais metáforas de verticalidade, porém, esfacelam-se frente à crítica empreendida pelos teóricos do pós-modernismo. Não existe uma realidade primordial, subjacente ao mundo dos fenômenos. O que existe é o simulacro, a construção de uma realidade de outra. Não a descoberta de um nível mais profundo de explicação do real, mas a invenção de um outro real. Não se trata simplesmente de negar o valor das teorias modernistas, mas de perceber seu verdadeiro alcance. Um detalhe significativo é o uso frequente do prefixo meta em diversos neologismos pós-modernos. Além do tradicional vocábulo metafísica, de origem antiga, fala-se também hoje de metalinguagem, metanarrativa, metaficção e até mesmo metahistória. Tais neologismos apontam para o caráter transitório de tudo que a modernidade considerava sólido e estável. Dir-se-á que a cultura pós-modernista conduz ao niilismo e ao relativismo. Talvez. Contudo, prefiro acreditar que não se trata de um relativismo avassalador, de uma razão que, ao criticar a própria razão,
destrói a si mesma, mas, longe disso, de uma razão que passa a pensar sobre si mesma a partir de uma perspectiva irônica. Mas o que tem tudo isso a ver com a produção historiográfica contemporânea? Para responder a esta questão, um bom caminho são as reflexões de Hayden White em sua obra Tropics of Discourse. No ensaio intitulado O Fardo da História, White nos diz que historiografia, no século XIX, assumiu um status privilegiado. Quando questionado pelos cientistas, os historiadores respondiam que a história, na verdade, era um tipo especial de ciência, algo muito próximo da arte. Quando questionados pelos literatos, os historiadores defendiam-se apelando para o caráter científico de sua disciplina. Afinal, a história não dependia somente da imaginação de seus autores. Os historiadores, em última instância, tinham de lidar com o que realmente aconteceu. Aprisionada em uma perspectiva realista, a historiografia fechou-se a novos e diferentes modos de apreensão da história. Ao passo que a arte e a ciência responderam aos anseios dos novos tempos, a história permaneceu, de maneira geral, nos mesmos moldes em que era concebida no século XIX. Para Hayden White, portanto, a historiografia só teria a ganhar, abrindo-se a outros modos de representação. Ark Smith, em seu ensaio Historiography and Postmodernism, propõe indagações, Historiography and Postmodernism, propõe indagações semelhantes às de White. Para ele, também a história se encontra em um dilema entre arte e ciência. Numa perspectiva pós-modernista, porém, não se trataria de inserir a história em uma nova perspectiva científica, mas sim de abandonar toda a pretensão de cientificidade. De fato, não se trata mais de descobrir uma verdade histórica fundamental subjacente ao universo das aparências, mas aceitar a investigação do passado como uma construção intelectual de valor primordialmente estético. Os desdobramentos realizados nas últimas décadas na teoria literária, na linguística e na filosofia da linguagem permitem novas perspectivas na leitura de textos historiográficos, sugerindo conclusões muitas vezes inusitadas. Exemplo disso seria um texto do próprio Meggio, situando o Mediterrâneo de Braudel como modelo de história narrativa devido ao uso que este faz da linguagem, ou a análise que Dominique Lacapra faz do queijo e os vermes, de Gisborg, evidenciando o caráter problemático da influência de Bakhtin nesse estudo. Pensar a história como arte, porém, ou mesmo questionar o modelo de ciência associado a grande parte da produção historiográfica contemporânea, é algo que ainda encontra grande resistência entre os historiadores profissionais. Associar história à retórica ainda significa, para muitos historiadores, sugerir que o historiador seja um mentiroso, manipulando o discurso de modo a mascarar sua eventual falta de fundamentação empírica. Ou pior, identificar um parentesco entre história e literatura pode sugerir um abandono de status epistemológico durantemente conquistado pela história desde o século XIX. Já houve até quem dissesse que questionamentos desse tipo deveriam ser evitados como uma questão de higiene intelectual. Bom, gente, ainda falta uma partezinha, mas já deu pra vocês entenderem um pouco, né, sobre esse texto. Caso vocês não tenham entendido, leem, tá na página 62. É um texto bem grande, então por isso tá demorando. Já tô dando 28 minutos aqui, eu vou esperar dar meia hora. Então acho que dá tempo de ler. Vou terminar de ler aqui o finalzinho, tá bom? Minha voz já tá ficando até roupa, preciso tomar água também, mas... Enfim, então vou terminar de ler aqui. Já houve até quem dissesse que questionamentos desse tipo deveriam ser evitados como uma questão de higiene intelectual. A historiadora Nancy Partner, discutindo esta questão, por exemplo, argumenta que a desestabilização teórica da história alcançada pelos modos de crítica com base na linguagem não tiveram qualquer efeito prático na prática acadêmica, porque os acadêmicos não têm nada a ganhar e tudo a perder ao desmantelarem seu código visível especial de raciocínio fundamentado na evidência e se abrirem às acusações inevitáveis de fraude, desonestidade e inferioridade. Talvez Partner esteja certa, talvez a prática de escrita historiográfica tenha sido realmente muito pouco afetada pelos debates acerca do status epistemológico do conhecimento histórico. Talvez os historiadores tenham realmente muito a perder abrindo-se aos tipos de questionamentos com os quais são confrontados por profissionais de outras áreas. Mas, afinal, qual é a solução?
Se os historiadores põem em risco sua disciplina ao levarem a sério essas acusações de fraude, desonestidade e inferioridade, será que eles devem simplesmente ignorar essas acusações, permanecendo fraudulentos, desonestos e inferiores, ou pelo menos sendo vistos assim por intelectuais de outras áreas? De minha parte, creio eu, com esforço sério e decidido em responder essas questões, né, seja numa perspectiva de simpatia ou antagonismo ao pós-modernismo e às tendências afins, não é algo a ser evitado, mas pelo contrário, só pode largar os horizontes do historiador e enriquecer os fundamentos teóricos de sua disciplina. Bom, gente, esse foi um texto que eu quis ler pra vocês, né, que é sobre a história... Ai, doeu minha perna. Esse texto foi sobre a história como arte, né. É muito bom esse texto, então depois eu peço que vocês leiam aí em casa, que eu acho que vocês têm esse livro, né, Metodologia de História, pra vocês verem como a história é importante e como também muitas pessoas têm uma visão errada sobre a história, né. Então já deu 30 minutos, o outro vídeo eu vou continuar na parte 2, espero vocês lá.